Fala galerinha, mais uma aula. Quem fala aqui é Caio Dourado Barbosa, sou estudante do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Oeste da Bahia, vinculado ao Programa de Residência Pedagógica e ao Instituto Federal da Bahia. Pessoal, a última aula que a gente teve, a gente viu a primeira lei de Mendel. Para a aula de hoje, a gente vai ver a segunda lei de Mendel, que também é conhecida como Lei da Segregação Independente. Ao contrário da primeira lei de Mendel, aqui na Lei de Segregação Independente, a gente vai trabalhar com duas ou mais características. Lembrando que a primeira lei trabalhava características, apenas um fator, ou era a cor, ou era a textura da ervilha, ou era a consistência da casca, da vagem, ou era a cor da flor, ou era o ramo axial, o ramo terminal, enfim. Era apenas uma única característica. Na segunda lei de Mendel, a gente vai trabalhar com duas ou mais, né? Por que duas ou mais? Aqui eu vou ter ou o dihibridismo, quando eu trabalho com dois fatores, ou vou ter o polihibridismo, quando a gente trabalha com três ou mais fatores ao mesmo tempo. Então, pessoal, como aqui na segunda lei de Mendel eu estou trabalhando com mais de uma característica, eu posso ter indivíduos duplamente homozigotos ou indivíduos duplamente heterozigotos, né? Então, para indivíduos duplamente homozigotos, eu vou ter os mesmos alelos, azão, azão, vezão, vezão. E para indivíduos duplamente heterozigotos, eu vou ter alelos diferentes, né? No caso ali, vezão, vezinho e azão, azão. Então a gente tem que lembrar o seguinte: os indivíduos duplamente homozigotos, ele vai ter apenas uma possibilidade, né? Se a gente fazer azão, azão e vezão, vezão, no cruzamento vai dar apenas azão, vezão, porque eu tenho um indivíduo homozigoto. Veja bem, azão, vezão, azão, vezão, azão, vezão, azão, vezão. Vai dar apenas essa possibilidade, né? Para indivíduos heterozigotos, eu vou ter quatro possibilidades de gametas, né? Eu vou ter azão, vezão, azão, vezinho, azinho, vezão e azinho, vezinho. Eu tenho essas quatro possibilidades. Isso lembrando que eu estou analisando aqui um indivíduo que é um indivíduo de hibridismo, né, que tem de hibridismo, ou seja, duas características. E se eu trabalhar com indivíduos com mais características, como que eu vou saber a quantidade de gametas, né? Então tem uma formulazinha que a gente aplica que é 2 elevado a n, onde n é o número de gametas. Lembrando que eu tenho indivíduos duplamente homozigotos e indivíduos duplamente heterozigotos. Aqui eu não tenho nenhum indivíduo duplamente heterozigoto. Eu vou ter apenas homozigoto. Ou seja, eu não vou ter nenhum alelo heterozigoto. Então é n, 2 elevado a n. N aqui no caso é igual a zero. E aí matemática básica, né? 2 elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. Por isso aqui eu tenho azão, vezão. Ou seja, apenas um alelo. Aqui eu já sei que tenho 4, né? Porque eu fiz a técnica aqui, né? Do chuveirinho. Só que se fosse vários alelos, eu ia perder meu tempo fazendo isso? Não. Eu só venho aqui e aplico. Olha quantos gametas heterozigotos eu tenho. 1, 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Então eu tenho 4 possibilidades, certo? Olha aqui. N é o número de gametas. E aí o que o Mendel fez, né? Mendel continuou usando as ervilhas, né? E aí, gente, é bom que vocês tenham em mente essa regra básica aqui, que foi a mesma que Mendel identificou na época. O que Mendel determinou? Mendel determinou que a ervilha amarela ou ela era vezão, vezão, ou ela era vezão, vezinho. Por que ela era isso aqui, né? Lembrando que a ervilha amarela aqui, ela vai ter uma característica dominante, porque a cor amarela aparecia mais vezes. Então,
obrigatoriamente vai ter que ter um Vzão. Ou ela pode ser Vzão, Vzão, ou ela pode ser Vzão, Vzinho. Então a gente representa dessa forma, Vzão, alguma coisa. A ervilha verde, ela aparecia menos vezes em suas amostras, né? Nos seus cruzamentos. Então significa que ela era recessiva. Então a ervilha verde, ela vai ser Vzinho, Vzinho. A ervilha lisa, ela também aparecia muito mais em relação à ervilha rugosa. Então ela tinha que ter um gene dominante. Ou ela então é Rzão, Rzão, ou ela pode ser Rzão, Rzinho. E aí a gente representa como Rzão alguma coisa. Para a ervilha rugosa, ela também vai ter característica recessiva, ou seja, vai ser Rzinho, Rzinho. Então é bom que vocês anotem isso, porque durante toda a aula a gente vai retornar a esse conceito, tá bom? Então vamos recapitular. Se eu tenho uma ervilha amarela, ela pode ser então ou Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho, correto? Se eu tenho uma ervilha verde, ela tem um caráter recessivo, então ela vai ser Vzinho, Vzinho. A ervilha rugosa, olha, ervilha rugosa e amarela. Eu já tenho aqui duas características identificadas. Lembra que a ervilha amarela ela tem que ter um Vzão? E para ser rugosa ela tem que ter Rzinho, Rzinho? Então aqui só pode ser Vzão alguma coisa e Rzinho, Rzinho. Aqui, para a ervilha verde rugosa, ela é a recessiva da recessiva. Por que ela é recessiva da recessiva? Porque para ser de cor verde tem que ter alelo recessivo e para ser de textura rugosa tem que ter também o alelo recessivo. Então ela vai ser Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E aí lembra por que Mendel escolheu as ervilhas? Aula passada. A gente lembra claramente que Mendel escolheu as ervilhas por vários e vários motivos, né? Primeiro que é muito fácil de cultivar, tem um ciclo de vida muito curto, possui características de fácil identificação, então eram características macroscópicas, não precisava de microscopia, e embora também na época, né, não tinha técnicas suficientes para analisar essas outras características, e também possuía flores fechadas. Lembrando que as flores fechadas impediam que ocorresse a polinização natural, ou seja, o Mendel ele tinha facilidade de fazer a polinização artificial. Ele mesmo fazia o processo. E aí tinha também um alto índice de fertilidade. Então, todas essas características levaram Johann Gregor Mendel a cultivar, né, escolher as ervilhas, né, o Pisum sativo, como instrumento de trabalho lá na época, né, para poder analisar a geração. E aí, como que Mendel fez o cruzamento, pessoal? Mendel fez basicamente como na sua primeira lei. Ele pegou uma geração parental que ele chamou de pura. Só que aqui a gente tem que lembrar que aqui está atuando dois caracteres diferentes, né? São duas características. Eu tenho ervilhas Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Por quê? Lembrando aqui, ó, que Vzão, Vzão significa a cor, né? Vai ser a cor amarela. E Rzão, Rzinho, Rzão, Rzão, aliás, vai ser a textura, né? Que vai ter a textura ou superfície lisa. Para a ervilha verde aqui, lembrando que ela é verde rugosa, ela também vai ser pura. Ela vai ser Vzinho, Vzinho, que é a cor verde, e Rzinho, Rzinho, que é a superfície rugosa. Então ele chamou de geração P ou geração parental. E aí o que aconteceu? Ele fez o cruzamento. Quando ele fez o cruzamento, ele chegou nessa conclusão. Todas as ervilhas, durante o cruzamento, nasceram amarelas, né, de textura lisa, de superfície lisa. Ou seja, nasceu Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então eu tenho um gene dominante para a cor amarela e um gene dominante para superfície lisa. Se a gente fazer aqui o cruzamento, vai dar exatamente todos os indivíduos com os mesmos alelos, né? Os mesmos aqui gametas. Por quê? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então todos os indivíduos vai ser assim.
100% dos indivíduos são amarelos lisos. E aí Mendel fez o quê? Mendel fez o que a gente chama de retrocruzamento, né? Ele pegou os indivíduos da geração F1, que foram indivíduos da geração P, né? Os indivíduos puros daqui. Agora, lembrando, gente, que aqui era homozigoto, aqui já não é mais homozigoto, aqui eu já tenho indivíduos heterozigotos, e ele aí fez o cruzamento. Então, ele pegou aqui, né, dando um exemplo aqui de o pai e a mãe, né, duas ervilhas lisas e amarelas, e aí ele chegou na geração F2. E aí, na geração F2, ele chegou nesse quadro, né, que é o quadro de Pinet. E aí a gente tem aqui 16 possibilidades. Por que a gente tem 16 possibilidades? Porque se a gente fazer 2 elevado à quarta, lembrando aqui, ó, eu tenho um par, 2, 3, 4 pares de alelos, ou seja, são dois indivíduos aqui duplamente heterozigotos. Eu vou ter 2 elevado à quarta, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16. Então, eu vou ter 16 possibilidades. E aí, Mendel fez, né? E aí, a gente vai fazer um por um. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, eu sempre coloco o maior, né, o dominante primeiro para não confundir. E, gente, parece chato, é realmente chato um pouco fazer isso, mas é necessário, é preciso para a gente não perder nenhuma característica. Com o tempo, vocês não vão precisar fazer um por um, mas vamos dar continuidade e vocês vão me agradecer depois, certo? Então, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, né? E Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, e por fim a gente tem um indivíduo altamente recessivo, né? Que seria Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E aí o que Mendel chegou na conclusão, pessoal? Ele percebeu que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos eram amarelos de superfície lisa. De toda a amostra dos 16, de 9 a cada 16 possibilidades, nasciam indivíduos amarelos de textura lisa, né? E ele também chegou à conclusão de que 1, 2, 3 indivíduos tinha a superfície rugosa e a cor amarela. E também 3 indivíduos tinham a superfície lisa e a cor verde. E apenas um indivíduo tinha a superfície rugosa e a cor verde. Gente, por que ele chegou nessa conclusão aqui? Por que tudo tá dando exato aqui, né? Lembrando que se eu tenho a cor amarela, eu vou ter pelo menos um alelo aqui dominante, né? Que é o Vzão. Se eu tenho a superfície lisa, eu tenho que ter um Rzão. Então veja bem, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão e Vzão, Rzão. Para ser rugoso, eu tenho que ter uma característica recessiva, né? Então, a superfície rugosa é Rzinho, Rzinho. Então, olhe bem, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Para ser verde, de cor verde, eu tenho que ter um alelo recessivo, né? Então, eu tenho que ter Vzinho, 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 Vzinho. E a cor verde tem que ser, a textura lisa tem que ser dominante. Então, tem que ter pelo menos um Rzão aqui, um alelo dominante. Então, Rzão,
Rzão, Rzão. E apenas um indivíduo vai ser o recessivo do recessivo, né? Ou seja, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E aqui, gente, então a gente tem essa proporção de 9 indivíduos amarelos de textura lisa, 3 indivíduos amarelos de textura rugosa, 3 indivíduos verdes de textura lisa e apenas um indivíduo verde de textura rugosa. Então ela tem uma proporção de 9, 3, 3 para 1. E lembrando aqui, pessoal, lembra que os caracteres eles retornam? Olhe bem, eu tenho aqui um indivíduo puro e aqui eu tenho também um indivíduo puro. Aqui no cruzamento, Mendel também tem um indivíduo totalmente dominante aqui, né? Um indivíduo puro, ou seja, amarelo liso. Mas também tem um indivíduo totalmente recessivo, né? Que é o verde com textura rugosa. Aqui, o que eu estou analisando aqui, pessoal? A gente está analisando duas características. Então a gente vai chamar isso de dihibridismo, tá bom? Beleza. Mas e quando ocorre o polihibridismo? Porque a gente viu que na segunda lei de Mendel pode ocorrer com duas ou mais características. Então, como que a gente vai prever o número de gametas? A gente vai ter que fazer o método da ramificação. Lembra que eu vou ter aqui 5 fatores, né? Como diria Mendel na época. Só que eu tenho que lembrar aqui o que é um indivíduo homozigoto e o que é um indivíduo heterozigoto. Dentre os 5, eu tenho 1, 2, 3 indivíduos que são heterozigotos, certo? Para o indivíduo homozigoto, o alelo repete, então eu vou colocar ele apenas uma vez, no caso azão, azão, Tzinho, Dzinho. E a gente vai fazer o método da ramificação. Como que seria esse método, né? Então, o azão, azão repete, eu só coloco azão. O Bzão, Bzinho, ele é heterozigoto. Então, eu vou ter que repetir para cada alelo. Então, Bzão, Bzinho. O Czão, Czinho, a mesma coisa. Então, eu vou ter Czão, Czinho, Czão, Czinho. O Dzinho, ele é um gameta homozigoto, né? Um alelo homozigoto. Então, ele vai repetir apenas uma vez. Dzinho, Dzinho, Dzinho para cada. E o Ezão, Ezinho, vai ser heterozigoto. Então, ele vai repetir para cada um indivíduo. Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho. E aí a gente volta à pergunta, como prever o número de gametas? Se a gente aplicar aquela fórmula 2 elevado a n, a gente vai ver que nem precisa fazer isso. Mas aqui é bom a gente mostrar para vocês verem como que a gente chegou nessa conclusão. Então veja bem, se eu aplicar 2 elevado a n, eu vou ter 2 ao cubo. Por que 2 elevado a 3? Olha aqui, eu tenho 3 indivíduos heterozigotos. Gente, lembrando que é 8, não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2, né? Então eu tenho aqui. Deixa eu voltar aqui. Tentando colocar aqui, pessoal, a caneta. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 é o número de gametas. Se a gente contar aqui, eu vou ter exatamente a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 8 é o número de gametas. Só que imagine se eu fizer isso para 100 características. Não vai dar para colocar aqui nessa folha de papel ou na tela do computador, né? E se eu fazer com 1000 características? Aí eu só vou aplicar 2 elevado a n, que é o número de gametas, né? Então, facilita muito essa formulazinha 2 elevado a n. Nunca se esqueça para caso de polihibridismo. Beleza. E aí a gente vai às questões.
Essa questão foi eu que desenvolvi e ela foi um pouquinho complicada a princípio. Mas o que eu quero mostrar nessa questão é justamente o que Mendel chegou na época. E essa questão, ela não é tão difícil assim, gente. Ela é super fácil. O que complica na questão é justamente a interpretação de texto. O problema aqui não é a matemática. A matemática ela vai ser a solução para esse caso. O problema aqui é a interpretação. Então a questão diz o seguinte: na família Arace, o gênero Antúrio possui a espádice amarela e a espata branca dominante. Beleza. E aqui eu trouxe um exemplar de Antúrio, né, que é o Antúrio androeno, é uma espécie, que popularmente vocês chamam aí de copo de leite. Muita gente chama desse nome. Aqui eu trouxe para vocês verem o que é espádice e o que é espata. A espádice é essa estrutura aqui, é essa inflorescência. Ao contrário do que muitos pensam, muita gente chama isso aqui de flor, isso daqui não é a flor. A flor é cada pontinho desse daqui, ó. São flores nuas, flores independentes. E o conjunto disso a gente chama de espádice, que é essa inflorescência. E a espata nada mais é do que essa bráctea que reveste. E evolutivamente essa bráctea, ela tem várias cores. Ela tem branca, ela tem azul, ela tem vermelha, que é justamente para chamar a atenção do polinizador. Porque olha só essas flores, elas são tão nuas, são tão sem graça, que quase ninguém vai chamar a atenção, né? Ela não vai chamar a atenção do polinizador. Então, evolutivamente, ela criou essa estrutura para que fosse mais visível, né? Beleza. Tendo como base um antúrio e um androeno, a gente já sabe o que é espata e o que é espádice. E aí a gente retorna ao exercício, né? Então, no exercício diz que o gênero Antúrio possui a espádice amarela e a espata branca, sendo o que? Dominante. Já guardem essa informação. Enquanto que a espádice lilás e a espata rosa possuem caracteres recessivos. Gente, quando vocês lerem a questão, vocês já vão anotando. Se vocês tiverem canetinhas coloridas, vão anotando a cor de cada uma que vai facilitar na resolução do exercício. E aí, sabendo disso e obedecendo à segunda lei de Mendel, olha que interessante, a segunda lei de Mendel, determine a proporção fenotípica. Gente, a maioria dos exercícios de vestibular, do Enem, FUVEST, qualquer um que vocês forem fazer, e até mesmo exercício mesmo da segunda lei de Mendel, raramente eles vão pedir a proporção fenotípica, né? Genotípica, aliás, porque é muito complicado e vocês vão entender. A proporção fenotípica ela é mais fácil de ser contabilizada. A genotípica dá muito trabalho, porque senão teria que contar letrinha por letrinha, né? Então ele quer saber, né, a proporção genotípica esperada para os descendentes do cruzamento entre o gênero Antúrio duplamente heterozigotos. Olha que interessante. Eu já grifei aqui dominante em negrito, recessivo, fenotípica e duplamente heterozigotos. Beleza, e aí a gente vai para a montagem da questão. Quem tiver a canetinha com a mesma cor, já vai anotando. Se aqui está dizendo que a espádice é amarela e a espata branca é dominante, eu já sei que vai ter um alelo dominante. Azão alguma coisa e Bzão alguma coisa. Eu ainda não sei qual é o próximo alelo que está aqui. Eu ainda não sei na questão. E ele me fala também, o exercício, que a espádice lilás e a espata rosa, ela é dominante, ela é recessiva, ou seja, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Beleza. Temos aqui a questão formada. E por fim, para finalizar a questão com chave de ouro, ele me fala que o gênero Antúrio, para ocorrer o cruzamento, eles são duplamente heterozigotos. Opa, lembra do começo da aula? O indivíduo duplamente homozigoto vai ter alelo diferente. Então, se aqui é Azão, aqui vai ser Azinho. Se aqui é Bzão, aqui vai ser Bzinho. Opa! Então aí eu vou ter o pai e a mãe, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Por que que eles vão ser iguais? Eles são duplamente heterozigotos.
diferente, 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 diferente. Se eu fazer o cruzamento aqui, ó, eu vou ter, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou ter azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezinho, azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezão, azinho, bezinho. E aí a gente chega nessa conclusão, né? Tanto para o pai quanto para a mãe vai ter azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, né? Advindos aqui desse cruzamento duplamente heterozigoto. E aí a gente vai fazer a proporção. Lembrando aqui que eu já sei que tem 16 quadrinhos. Por quê? Porque eu tenho 4 amostras aqui, né? O que Mendel chamava de fatores. Ou 4 genótipos ou 4 alelos, né? Eu tenho 2 elevado a n. 2 elevado a quarta, vou ter 16 possibilidades. E aí a gente vai fazer uma por uma. Azão, 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 bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azão, bezão, bezinho, azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho, azão, azinho, azinho, bezão, bezinho, e por fim, um indivíduo totalmente recessivo, ou seja, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Gente, olha o trabalho minucioso que o Mendel fez na época. Imagine fazer isso aqui com várias características, né? Olha a consistência do trabalho de Mendel. O cara foi um gênio na época. Para um ano de 1800, ele estava muito avançado. E olha só, a gente está aplicando a lei de Mendel em um gênero de planta da família Araceae, que é um antúrio, que é muito cultivado ornamentalmente por muita gente. Olha que interessante esse trabalho de Mendel. E aí a gente já sabe que eu vou ter 4 possibilidades de flores dessas aqui, ó, de inflorescências, aliás. Então, vamos à questão. Olha aqui, gente, o primeiro exemplar aqui. Se eu tenho um indivíduo azão, azão, bezão, bezão, significa o quê? Significa que o azão ele é dominante e o bezão também. Ou seja, o indivíduo que vai nascer aqui, ele vai ter a espádice amarela, porque ele tem um alelo dominante, e vai ter a espata branca, porque tem um alelo dominante. Ou seja, o indivíduo que vai nascer aqui vai ter espádice amarela e espata branca. Aqui vai acontecer a mesma coisa, olha, alelo dominante, alelo dominante. Ou seja, espádice amarela, espata branca. Aqui vai acontecer a mesma coisa. E para cá? Também a mesma coisa, porque eu tenho pelo menos um alelo dominante. Então, a espádice amarela e a espata branca vai dominar para esse indivíduo. Aqui, a mesma coisa. E olha que interessante, pessoal. Aqui a coisa já muda. Eu já sei que o meu indivíduo ele vai ter a espádice amarela. Só que a espata ela é totalmente recessiva. Então, ele vai ter uma espata rosa. Ou seja, olha que interessante. Ele vai nascer com espádice amarela e espata rosa. Nesse exemplo aqui, eu tenho um alelo dominante para os dois casos, né? Olha só, azão, bezão. Ou seja, espádice amarela e espata branca. Toma uma aguinha aqui, gente. Falei demais. Ok, para o próximo indivíduo, eu tenho um alelo dominante, ou seja, eu já sei que a minha espádice é amarela, só que a minha espata vai ser recessiva, né? A mesma coisa daqui. Eu vou ter um indivíduo com espádice amarela e espata rosa. Aqui eu retorno o mesmo indivíduo, ó, porque eu tenho um alelo dominante para os dois.
Então eu vou ter indivíduo de espádice amarela, espata branca. Aqui a mesma coisa, né? Porque eu tenho alelo dominante para os dois. E aqui a coisa já muda. Olha que interessante. A minha espádice, ela é recessiva, ou seja, ela vai ser lilás. E a minha espata, ela é branca, ela é dominante. Então aqui eu vou ter o indivíduo de espádice lilás e espata branca. E aqui eu vou ter a mesma coisa, alelo recessivo e um alelo dominante, né? A mesma coisa daqui. Aqui eu vou ter ambos os indivíduos aqui, olha só, dominantes. Então, o indivíduo que vai nascer aqui vai ser de espádice amarela e espata branca. Aqui a coisa já muda também, olha só. Eu tenho um indivíduo com espádice amarela, porque domina, só que a minha espata, ela é rosa, o mesmo daqui. Aqui eu vou ter indivíduos com espádice recessiva, né? Olha só. Então vai ter espádice lilás e a espata vai ser dominante, vai ser branca. Indivíduos igual esse daqui. E por fim, eu vou ter um único indivíduo recessivo, né? Que vai ter espádice lilás e espata rosa. Interessante. E aí a gente chega à mesma proporção que Mendel fez com as ervilhas, analisando a cor e a textura. Então eu vou ter aqui 9 indivíduos de espádice amarela e espata branca. Vou ter 3 indivíduos de espádice amarela e espata rosa. E vou ter também 3 indivíduos de espádice lilás e espata rosa. E por fim, eu vou ter um único indivíduo de espádice lilás e espata rosa. Então, pessoal, qual foi o indivíduo que teve que proliferar aqui na geração, né? Qual foi o indivíduo que ocorreu o cruzamento? Ora, foram esses aqui. Espádice amarela e espata branca, certo? E espádice lilás com espata rosa. E aí geraram indivíduos diferentes. Ok. Então, a gente chama isso de dihibridismo. Viu que a segunda lei de Mendel não é complicada? Ela é uma questão mais de interpretação? Essa questão é prova disso, né? Aqui o conhecimento básico para a resolução era saber o que é a família Araceae, né? Eu sabendo que a família Araceae tem um gênero Anthurium, eu já vou saber que o gênero Anthurium ele vai ter espádice e ele vai ter espata. É claro que esses termos aqui são bem mais técnicos, né? Então, por isso que na questão eu tive que mostrar para vocês o que era um espata e o que era um espádice. Mas a questão em si, ela é uma questão de interpretação. Normalmente aqui o que cai mais nessas questões estão envolvendo porquinhos da Índia ou algo do tipo, que relaciona a cor e a pelagem. Tem uma questão mesmo que ao invés de colocar o gênero aqui, né, coloca porquinhos da Índia, tem cor preta, dominante e a pelagem curta dominante, né? Por exemplo, né? Tô dando um exemplo. E para ser recessivo, ele tem uma pelagem marrom, que é recessiva, e tem uma pelagem longa, né, que tem caráter recessivo. E se a gente for fazer as análises, vai chegar no mesmo resultado, a mesma proporção de 9, 3, 3 para 1. E essa proporção é a mesma proporção que Mendel chegou também com seus resultados. Lembrando que essa proporção ela é válida para o dihibridismo, né? Eu vou ter aqui 16 possibilidades, né? Ou seja, a cada 9 indivíduos entre 16, né? A cada 16 possibilidades, aliás, 9 indivíduos nascem com essa característica, né? De espádice amarela e espata branca. A cada 3 indivíduos, a cada 16 possibilidades, né? 3 indivíduos nascem com espádice amarela e espata rosa. A cada 16 indivíduos, 3 nascem com espádice lilás e espata rosa.
e a cada 16 indivíduos apenas um nasce com espádice lilás e a espata rosa. Então, é questão de proporção, né? Conteúdo básico aí de matemática. Então, vocês viram que a matemática, nesse caso, ela é a solução e não um empecilho para a resolução da questão. Essa questão envolve muito mais interpretação do que matemática propriamente dita, né? Então é isso, pessoal. A aula de hoje a gente finaliza, né, com a segunda lei de Mendel. Não é um conteúdo difícil. Quem aí estudou a primeira lei de Mendel, prestou atenção nos experimentos, por que que Mendel escolheu as ervilhas, como que ele fez o cruzamento, né, pegando ali a geração parental, os indivíduos da F1 e os indivíduos da F2, vai ver que a segunda lei de Mendel é muito parecida. A diferença é que estuda dois ou mais caracteres, né? Eu posso ter o de hibridismo, que é esse caso aqui que a gente acabou de resolver, ou eu posso ter aí o polihibridismo, que é com três ou mais características. E aí, gente, lembrando que Mendel, ele não fazia características apenas para essas possibilidades, não. Ele fazia com centenas de indivíduos, né? Dezenas, centenas, eram várias possibilidades ao mesmo tempo. E tudo chegava, todos os resultados dele chegavam a essa mesma proporção, né? Ou seja, 9, 3, 3 para 1. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Revejam o vídeo, anotem, peguem essas canetinhas de cores diferentes que vocês têm, anotem no papel, guardem o resumo, leia, releia, relembre a primeira lei de Mendel, que a segunda lei vai ser muito fácil. Refaça esse exercício no caderno, tenho certeza que vocês vão ver que vai ficar mais fácil quando vocês conseguirem resolver sozinhos, né? Tentem bolar exercícios também, tenha essa prática, né? Tentem colocar aqui com indivíduos diferentes, coloca uma coisa que você gosta, alguma coisa que você curte. Eu mesmo aqui, eu gosto tanto da família Arácea, a família botânica que eu mais gosto, eu acabei fazendo essa questão. Mas vocês podem fazer aí, por exemplo, com raça de cachorro, cor de cachorro, enfim, qualquer coisa. Mas a gente sempre vai chegar nessa proporção aqui, ó. Essa é a segunda lei de Mendel, para caracteres, né, com duas ou mais características. É isso, pessoal. Um abraço, até a próxima aula.